Salve família encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. E hoje eu recebi a dica de Genilson Costa, e desde já fica agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E ele percebeu uma coisa muito importante, ainda mais nesse tempo de Copa do Imundo. Sem dúvida nenhuma, uma coisa que todos nós podemos ficar felizes é pela irrelevância que essa Copa está tendo, comparada às outras. Claro, ainda continua sendo um grande evento. Inclusive essa Copa no Catar já é a mais cara, que cobrou os ingressos mais caros do mundo desde que a Copa foi inventada. Então é um evento que tem muita relevância ainda, mas comparada àquele amor, aquela paixão fanática que as outras conseguiam, principalmente aqui no Brasil, gerar nas pessoas, hoje a gente não vê isso. Eu sinceramente não sei nem o dia que o Brasil vai jogar, e acredito que muitos de vocês também. O povo está despertando. Como alguns colunistas aí dos grandes portais de informação têm dito, as pessoas estão sabendo hoje, aqui no Brasil, muito mais os nomes, a configuração do STF do que da Copa do Mundo, do que dos jogadores da seleção. Então esse é um ganho, né, para todos nós, para nós como nação. Porque o único erro, família, e grande erro que eu vejo no amadurecimento das pessoas em questão políticas é porque ainda existe muita idolatria no meio. Quando as pessoas passarem a entender, olha, é um funcionário que a gente está elegendo para nos representar ali e precisamos ficar de olho e cobrar, aí vamos estar definitivamente, realmente maduros e com chances de fazer um país melhor de verdade. Mas enfim, a dica do nosso irmão Genilson Costa, mais uma vez eu agradeço a ele, a esse irmão de fé e batalha, eu vou ler aqui o comentário que ele fez, que é o seguinte, né? Ele disse que é Genilson, nosso conterrâneo aqui, né, de Pernambuco, e ele disse que conversou comigo no Discord enquanto eu estava jogando, né, no nosso canal de game, o Encara Games, o Project Zomboid, que é um jogo que ele simula o fim do mundo. Então ele diz aqui que o que quer falar comigo não se trata de uma matéria em si, apenas uma foto sobre esses 7 anos que estão por vir, começando em 2023. Ano passado eu assisti um filme, A Treta do Amanhã, o nome do filme é esse aí que você está vendo na capa. Um filme que eu inclusive assisti, recomendo, filme muito bom. E ele assistiu na Amazon. O filme é mais antigo, mas ele simulava a realidade de dezembro de 2022. O filme já adiantava, já era o final da Copa do Mundo do Catar. E os países que estavam na final era Brasil e provavelmente a França, pela cor do uniforme do outro. Então veja que o nosso irmão Genilson, ele percebeu uma coisa muito importante, e é por isso que o comentário dele gerou esse vídeo. O fato importante aqui que ele destaca não é o Brasil estar na final com a França, provavelmente. Não é isso que é o interessante. De repente, o jogo era interrompido, né? Se eu não me engano, lembrando das cenas aqui, parece que aparece alguém de futuro bem no meio do estádio, né? Até porque fizeram isso para chamar a atenção mesmo. O nome do filme é A Treta do Amanhã, porque eles precisam evitar o que vem no amanhã. E para fazer isso, eles precisavam agir agora, né? Ou seja, mandar pessoas, já que no futuro se perdeu muita gente nas lutas, eles precisavam mandar mais gente nascida nessa época para ajudar lá. Eu lembro um pouco do filme. Mas ainda isso não é o interessante. O interessante é isso. Devido a essa interrupção, aparece um jogador do Brasil com bastante destaque, que o nosso irmão Genilson percebe, é o camisa 7 da seleção. Escrito como nome dele está Paz. Você tem o número da camisa 7, como você está vendo aí, essa é uma imagem do filme que o nosso próprio irmão manda. E tem escrito como nome dele Paz, certo? Então nós que sabemos sobre a Agenda 2030, e lembrando que o filho da perdição, segundo o nosso irmão Genilson, reinará por 7 anos, nós podemos presumir assim, seguindo o raciocínio de Genilson, que eles planejam trazer o filho do capeta ano que vem. Por isso é que a esquerda está dominando o mundo todo na visão do nosso irmão. Uma vez que os bodes ficarão à esquerda. Ele diz aqui que eu sempre falo, né, que o Criador não deu data porque cabe a cada geração, de fato eu tenho dito isso, né, família? Cabe a cada geração dobrar os joelhos e Deus adiar. A gente vê isso o tempo todo, não é nós que adiamos, é o próprio Criador. Porque ele se compadece das pessoas. Isso está no Velho Testamento o tempo todo. Depois que Salomão partiu e a sua descendência começou a assumir aquele grande reino, o maior da terra, você vê eles irem por caminhos diferentes do que Deus quer, diferentes do agrado de Deus. Então, eles iam sendo castigados, perdendo o reino, arrumando treta, levando prejuízo. E quando chegava quase a hora de ser o fim, aí vinha um
que começava a voltar atrás, se arrependia, pedia perdão, começava a tentar corrigir os erros e aí Deus adiava aquele fim que estava para começar. Deus adiou isso por muitas vezes, ou seja, deu muita chance a eles. Então é por isso que eu tenho dito isso a vocês, família. Não é, Davi, você está dizendo que nós podemos interferir nos planos de Deus. Nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Não estou falando isso. Mas o próprio Deus demonstrou isso durante todo o Velho Testamento, que a oração, o arrependimento, e o próprio Cristo confirma isso, pode realmente motivar milagres, fazerem milagres acontecer. Então, os senhores do mundo, eles têm a data, né, que eles pretendem implementar tudo isso. Acredito que eles já estão atrasados. Essa agenda, ela está atrasada. Isso graças à informação. É por isso que você vê também tantas regras sendo implementadas. Regras que fica mais difícil você dizer a verdade. Justamente por conta disso. Houve um despertar muito grande. Não é à toa que uma das principais ferramentas, né, a própria Copa do Imundo, hoje não tem a mesma relevância, pelo menos não como antes, em sua história desde que foi criada. Então, eu vou seguir aqui o raciocínio dele, né, do nosso irmão Genilson, que ele diz o seguinte: o tempo acabou e essa geração que não passará, pois a figueira, Israel, floresceu em 1945 e já se passaram 70 anos desde então. Então, meus irmãos, para encerrar aqui a dica do nosso irmão, encerrar o raciocínio, para quem ainda não pegou, acho que alguns de vocês já pegaram. O que é que significa? Veja, se o filme se passa em dezembro de 2022, é um filme de 2021, mas que se passa naquele ponto do filme em dezembro de 2022. E aí a gente vê o camisa 7. Podemos levar em consideração, meus irmãos, que se existe de fato a Agenda 2030 e o filme mostra o camisa 7 com o nome de paz, assim como aconteceu com o faraó do Egito, que teve o sonho onde aparecia 7 vacas gordas, depois 7 espigas de milhos fartas, e aí apareciam outras 7 magras, tanto vacas como espigas, e devoravam aquelas gordas. O sonho do faraó, dado pelo próprio Criador, mostrava isso. E significava, quando trouxeram José, né, ninguém conseguiu interpretar o sonho. E aí levaram José até lá e ele disse: olha, essas 7 vacas gordas que aparecem no começo significam os 7 anos de fartura que o Egito vai ter. Serão 7 anos de muita fartura. Tudo que se plantar, tudo que se colher vai dar com muita abundância. Mas depois aparecem as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins também, finas. Elas significam os 7 anos que virão depois desses primeiros 7 de fartura, que serão tão intensos, que serão tão cruéis, que assim como o sonho mostra, elas devorando aquelas 7 vacas gordas e as 7 espigas fartas, e mesmo assim continuando magra, porque isso é um detalhe muito importante do sonho, né? Era o que mais chamava a atenção e ninguém conseguiu interpretar. Mas chamava mais a atenção do faraó isso, que essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas e continuam magras do mesmo jeito. A mesma coisa acontecia com as espigas. E aquilo ali estava mexendo muito com ele. Ele sabia que aquele sonho era muito importante, ele precisava interpretar. Tanto é que quando José interpretou da forma correta, ele colocou que acima dele só tinha o próprio faraó. José passou a ser o segundo no comando ali, só por conta que interpretou bem esse sonho. Então, meus irmãos, você vê que o 7, né, nas próprias máquinas de caça-níquel, tem lá o 777, né, é um número que tem muito misticismo por trás dele. E o filme destacar o camisa 7 em dezembro de 2022, para o nosso irmão Genilson e para mim também, eu considero, família, que são os últimos 7 anos que nós teremos antes da Agenda 2030 ser completamente implementada. Isso significa que a humanidade vai acabar? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a forma que nós negociamos, as moedas, o comportamento das pessoas, as leis que serão implementadas no mundo serão realmente diferentes. E não será um tempo bom para quem for de fato cristão, para quem guarda os valores cristãos no seu comportamento e nas suas escolhas. Essas pessoas realmente, assim como cita a Bíblia, vão estar em maus lençóis, meus irmãos. Por isso é que tem 7 anos na camisa com o nome paz. São os últimos 7 anos de paz, nessa interpretação, para essas pessoas, os verdadeiros cristãos. Então eu achei muito relevante, eu estou fazendo o vídeo da forma mais simples, né, até para que ele passe, para você entender, meus irmãos, o que se passa verdadeiramente com o nosso mundo. Eu quero mais uma vez agradecer ao nosso irmão Genilson, assim como todos os outros que mandam dicas, assim como vocês que acompanham o canal. Eu sempre digo para vocês, família, sempre tem a humildade de fazer isso, né? Tem outros que preferem receber uma dica dessa e fazer como se fosse ele próprio. Eu não sou assim, eu não tenho essa vaidade. Esse canal só é o que é
graças aos próprios inscritos. Eu sou apenas a voz, eu sou mais um dos próprios inscritos. Então, se o canal é bom, Davi, eu gosto das informações que tem aqui, ele é feito por todos nós, meus irmãos. Mas Davi, eu nunca mandei dica, mas só o fato de você estar aqui comentando, deixando like, compartilhando, você permite que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo e acabem, como consequência, acrescentando também ao conteúdo. Então, é uma união de todos nós, meus irmãos, e eu fico muito feliz e ao mesmo tempo satisfeito, apesar de tudo que acontece. A dificuldade de a gente falar de alguns temas, isso tudo é recompensado quando a gente vê esse tipo de dica, quando a gente vai vendo os resultados que os vídeos apresentam, né, no despertar das pessoas. Quando eu vejo que os inscritos daqui, pelo menos desse canal, tirando uns poucos, né, que são idólatras de homens, mas sabem qual é o caminho, sabem qual é a verdade, qual é a raiz do problema. Então isso me deixa realmente muito satisfeito de estar aqui na frente, né, desse canal, meus irmãos. Então, o que é que você acha aí dessa mensagem, né? Bem lembrada pelo nosso irmão Genilson Costa, tá certo? Deixa aí também se você percebeu alguma coisa a mais. Como eu disse, os comentários que vocês fazem podem inclusive gerar outro vídeo. Eu sempre faço questão de estar lendo, família. Sobra um tempinho aqui, eu corro lá e tento ler o máximo possível. Inclusive, claro que não dá para ler todos, mas aqueles que recebem mais like e tudo, né? Mais uma vez vocês, né? A nossa união é que permite, né? Aí os comentários recebem destaque e a gente consegue ver. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou agradecer demais mais uma vez cada um de vocês que estão aqui. Quem puder se tornar um membro, faça, tá certo? Se não vai sentir falta, ajuda o canal, inclusive a ter mais relevância. Quem não puder também não tem problema, o canal não vai sumir por conta disso. O mais importante realmente é a sua presença aqui. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. São 2 vídeos por dia. Um às 7h30 da manhã e o outro às 5h45 da tarde, tá certo? 17h45. Então é isso. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!